Portanto, o espetáculo é encenado e escrito pelo Elmano, que entra no espetáculo comigo e com a Joana Bárcia. E o Elmano desenvolveu neste texto uma narrativa inspirada num conceito japonês que são os hikikomori, que são basicamente pessoas que se isolam nos seus quartos como uma resposta a uma dificuldade de contacto com a sociedade e com os outros. E portanto, na realidade, temos um retrato não de um Jesus Cristo da figura tradicional de que estamos habituados a falar na religião cristã, mas sim uma figura moderna, isolada e com dificuldades de contactar com os outros, e ao mesmo tempo acaba por ser um retrato de uma família destes tempos, muito associada a estas dificuldades de comunicação. Assim, de uma forma mais direta, é um pouco sobre isso que o espetáculo fala. Portanto, estas figuras da Sagrada Família de José, Maria e Jesus acabam por ser aproveitadas para aqui retratar uma família dos dias de hoje que tem dificuldades em comunicar uns com os outros. E depois há uma outra camada do espetáculo, na minha opinião, que tem a ver com um certo plano divino e difícil de definir, que é o lugar onde este personagem se encontra, sempre numa zona meio distópica, um pouco concreta. Surpreendente, hum, pessimista, hum, sombrio. Eu trabalho com o Elman em específico neste projeto. É sempre interessante quando trabalhas com alguém que está a ensinar um espetáculo que, em primeiro lugar, também é ator e, portanto, tem uma perspectiva do trabalho do ator de dentro, de quem também o faz, e portanto, o trabalho de direção dos seus intérpretes acaba às vezes por ser bastante, pelo menos neste caso, muito concreto e com ideias muito definidas, que também está associado ao facto do Elman ter escrito o texto. E para mim isso é um privilégio porque acaba por ser uma espécie de. É isso, é um contacto privilegiado com o autor que se calhar nos consegue fazer perceber ou levar-nos a todos a chegarmos a uma forma de abordar aquilo que estamos a fazer mais concreta, mais específica e mais orientada para aquilo que foi escrito. Enquanto que muitas vezes, quando estamos a fazer textos de autores já não vivos ou estrangeiros com quem não temos contacto, por um lado, abre-se se calhar um leque de interpretações, por outro, se calhar às vezes não é nada daquilo que o autor quer. Isto não significa que esteja mais certo ou mais errado, são trabalhos diferentes. E portanto, em conjunto com o Elmano, acabei por construir este personagem de um ponto de vista de uma grande perturbação, de uma grande melancolia, de uma certa depressão, de um- e dentro deste universo distópico, em que nunca percebemos muito bem se estamos a ver uma situação real, se estamos a ver aquilo que é o delírio da cabeça deste personagem, mas acabamos nunca por tornar muito concreto esta ligação da figura de Jesus Cristo com o personagem que eu estava a construir. Olhamos mais para este personagem como um personagem dos dias de hoje que tem esta condição, que se isola no seu quarto e que tem muitas dificuldades em contactar com os seus familiares, neste caso com a sua mãe e com o seu pai, que, que sofrem muito com a condição do seu filho. É um pouco como eu disse há pouco, há um plano divino ah, que eu acho que está associado aos ambientes muito ah, fantásticos, no sentido de serem uma espécie de delírios deste personagem, mas eu acho que há quase um contraponto entre. Eu, ainda por cima, não sou religioso, não sou católico, nem cristão, e portanto a minha perspectiva sobre, sobre esta figura será uma que poderia ser bem diferente se fosse crente, mas se calhar se olharmos para Jesus Cristo como alguém que veio salvar ou que veio salvar dos pecados, perdoar, que veio
alterar um pouco as coisas, eu acabo por olhar para este personagem como alguém que não tem essa capacidade, porque não consegue contactar com os outros e é como se colocássemos esta figura nos dias de hoje e ele não ter capacidade de resolver seja o que for, porque o mundo em que ele se encontra é demasiado opressor, não o permite ter essa divindade. É um pouco esta relação que fazemos e ao mesmo tempo diria, isto talvez o Elman possa explicar melhor, mas há uma certa sátira com alguns gestos associados à religião católica. Nós vemos a mãe hum, a rezar sempre que tem que lidar com uma situação indesejada com o seu filho que tenha a ver com esta condição. Portanto, há aqui o ato de rezar, o Ave Maria, acaba por ser quase uma coisa ritualista de purga para resolver os problemas o mais rapidamente possível. E, na minha opinião, isso acaba por ser um bocadinho uma forma de sátira, porque ela não resolve nada ao rezar nesses segundos, o problema continua ali ao pé dela. Tem corrido muito bem, foi um processo com muito tempo de trabalho, felizmente. Tivemos a possibilidade de estar na sala onde vamos apresentar o espetáculo desde o início do processo de ensaios e com um período alargado de 5 horas de trabalho por dia. E além disso, somos só os três. Um, Acho que a gestão do facto de o encenador, o Elmano, entrar também no espetáculo acabou por ser muito felizmente bem gerida, uh, porque ele teve sempre a capacidade de se manter de fora até um certo ponto para poder ver o que está a construir e depois incorporar a cena a partir do momento em que já sentia que as coisas estavam alinhadas como ele desejava. Uh, mas acima de tudo houve uma insistência na procura das cenas e um cuidado com o detalhe de cada momento que tem muito a ver com o estilo de encenação do El Mani, provavelmente com a formação dele e com a escola dele, que, que na minha opinião levou cada um dos intérpretes e o espetáculo em si a ficarem muito bem trabalhados em cada momento e às vezes também são outras formas de trabalhar, também sentimos que em determinados processos uh, as coisas surgem muito através de improvisações e o ator é quase tão criador como o encenador. Aqui houve um trabalho um pouco mais de encenador e intérprete, em que a encenação trazia de casa ideias concretas que queria trabalhar, essas ideias eram experimentadas de várias perspectivas, até encontrarmos uma coisa que funcionasse melhor. Uh, Íamos incorporando momento a momento com este processo e depois acabávamos por recomeçar do princípio, refazer, reprocurar e aos poucos encontrar cada vez mais uma versão final. E pronto, como o trabalho foi todo o tempo foi sempre muito bem aproveitado, foi um processo de 1 mês e meio que pareceram 2 ou 3 e isso é muito bom porque hoje em dia às vezes falta tempo nos processos de criação. Já. Já temos uma circulação logo a seguir ao espetáculo acabar aqui na Sala Estúdio. Vamos a 7 ou 8 locais, eu não sei todos de cor, mas sei que vamos a alguns sítios. Vamos a Famalicão, vamos à Madeira, vamos a vários teatros do país. E também é sempre muito bom quando podemos circular depois de estrear o espetáculo na sala onde ele estreia. E é uma dedicação que vai durar novembro, dezembro e janeiro. Boa pergunta. Ahm, Sinto que têm existido renovações importantes, ahm, aliadas a políticas de programação que eu acho um pouco perigosas. Sinto que na maior parte das casas de programação cultural os espetáculos têm muito pouco tempo para estarem em cena. E isso acho que é pena, porque acho que os espetáculos mereciam ter uma vida mais longa. Ainda assim, acho que tem havido
um crescimento de oportunidades para estruturas novas e diferentes apresentar os seus trabalhos, inclusive estruturas mais jovens, como são os casos de muitos dos meus colegas da minha geração. Isso é muito positivo. Hum, Acho que falta dar um passo muito importante nas condições que são oferecidas às estruturas. Hum, Posso já agora falar um bocadinho desta questão do estatuto que vem defender os nossos direitos dos artistas de todos os profissionais da área, e defendendo a existência, por exemplo, de contratos de trabalho, mas eu acho que é muito claro, está-se a tornar cada vez mais claro, agora estamos a chegar a uma fase em que este estatuto tem que ser obrigatório, que não estão a ser dadas as condições para as estruturas suportarem estas medidas e este novo formato de contratação. E, portanto, mais uma vez, acho que se tentam procurar soluções em cima de problemas muito maiores e as soluções depois não conseguem existir porque, mais uma vez, no caso do estatuto, são as estruturas que são estranguladas. E já, pelo menos eu à minha volta, já começo a ver vários exemplos concretos disso, de estruturas que se têm que revirar e encontrar formas de cumprir estas novas regras sem terem qualquer apoio nesse sentido. E, portanto, acho que o teatro em Portugal não vai mal, mas poderia ir muito melhor. Vicente, muito obrigado. Obrigado, eu, Pedro.